bom estar aqui com os irmãos. Vou colocar um pouquinho para frente isso aqui, só para ficar mais perto de vocês. Bom, agradeço o convite. Meu pai me escalou para estar aqui hoje com os irmãos. É uma alegria estar aqui. Confesso que esse clima dá uma vontade de dormir na gente, né? Estava aqui bocejando o tempo todo. Essa chuvinha, sem sol assim. Nossa, é perfeito para dormir, né? Com alguns irmãos hoje à tarde, talvez vá ter um trabalho sonário, né? Sonário. Irmãos, muito bem. Eu ia até passar uns slides aqui no tema que eu trouxe hoje para os irmãos. Trouxe o computador aqui, trouxe o cabo HDMI, só que eu vi que a televisão está muito alta, então não vamos arriscar, deixa assim como está. E quando eu precisar, eu mostro aqui no meu tablet mesmo algumas imagens aqui, né? O tema que eu vou pregar hoje, irmãos, vou passar para os irmãos hoje, é um tema um pouco atípico, tá? Então eu preciso que os irmãos mantenham a mente assim um pouco aberta para a gente poder... Mas é um tema muito importante também, tá bom? Antes da gente pregar, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, esse momento tão especial em que abriremos a Tua Palavra, convidamos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para estar aqui. Amém. Para que o homem que está aqui desapareça e o Teu Santo Espírito prevaleça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como eu estava dizendo, é um tema um pouco atípico. A semana passada, eu não sei se teve essa campanha aqui na igreja, a nossa igreja lá teve, todas as igrejas de Sorocaba. Vocês receberam esse livro aqui? Quem recebeu esse livro? Ninguém recebeu aqui na igreja? Não? Você tem um livro? Tem. Esse livro foi distribuído lá em Sorocaba, pelo menos em Sorocaba, em todas as igrejas da Associação Sorocaba. Todas as igrejas receberam esse livro aqui. O título do livro é Embaixadores do Reino. Tá? Como glorificar a Deus através das finanças. Então, todo mundo recebeu, apenas os irmãos não receberam. Talvez o pastor tenha acesso, né? Porque acredito que as vezes de registro, sete barras, talvez tenham pego, tá? Porque foi distribuído em todas as associações, uma campanha muito grande. E na semana passada foi a semana da mordomia, né? Então, a gente teve lá na igreja, na nossa igreja, trabalhando em outras igrejas, a semana da mordomia cristã, né? E eu fui convidado para pregar em uma dessas igrejas, então eu elaborei uma mensagem, tendo como plano de fundo a base da mensagem desse livro. Se os irmãos não têm, eu aconselho que os irmãos, dá para baixar na internet, tá? Vou fazer mais. Eu participo do grupo do Rio Preto aqui, né? Eu saí do grupo lá, aquele contato, porque aquele contato era comercial da empresa, então é outra pessoa que está gerenciando. E eu tenho o meu contato particular, eu vou passar o meu contato particular, o qual me adiciona no grupo, eu vou mandar o PDF desse livro lá, tá bom? Aí os irmãos têm acesso, pode ler até pelo celular. É uma leitura muito boa, tá? Ela desmistifica algumas coisas assim. E a minha mensagem é pautada nesse livro aqui, um livro muito bom. Bom, vamos lá, irmãos. Esse tema que eu trouxe para os irmãos aqui, eu acho um tema muito pertinente. Apesar de ser muito pouco pregado na igreja, muito pouco falado. E tem alguns motivos, né? Quando você fala de mordomia cristã, nós estamos falando de alguns pilares que nós entendemos como cristãos ser necessário. Por exemplo, um dos pilares da mordomia, né? A gente sabe que é tudo que Deus nos deu, nós somos mordomos. Nós reconhecemos que nós somos mordomos de Deus. E se nós entendemos que nós somos mordomos de Deus, significa que tudo que nós temos não é nosso. É de quem? De Deus. Então nós tomamos conta daquilo que Deus nos deu à nossa mão para nós gerenciarmos. Por exemplo, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho não é meu. Eu entendo que Deus me deu e é dele. E eu gerencio da melhor maneira possível para ele. Aliás, na verdade, os filhos também não são meus. Concordam? A minha filha não é minha. A minha filha é de quem? Do Senhor. Inclusive, na palavra dele diz, né, que vai chegar um dia, ele vai nos perguntar, cadê os filhos que eu te dei, né? Para nós nos apresentarmos a ele. Então, é responsabilidade minha, minha filha, minha esposa, minha família. Nem eu mesmo pertenço a mim, irmãos. Porque a Bíblia diz que eu fui o quê? Comprado pelo sangue de Jesus. Então, nem eu mesmo pertenço a mim mesmo. Né? Olha que interessante isso. Então, nós como adventistas, nós acreditamos que nós somos mordomos de Deus nessa terra. Nada que nós temos é nosso. Deus fala assim que tudo que tem aqui é dele.
Meu é um animal do campo, o meu... Já leu essa parte, né? Então, nós acreditamos, isso é o entendimento que nós temos como mordomos de Deus. E uma vez que nós somos mordomos de Deus, nós estudamos os pilares da mordomia cristã, e eu queria hoje ressaltar um desses pilares, que eu julgo ser muito importante, muito pouco falado, que é a questão das finanças, a administração financeira do dinheiro em si. E por que é muito pouco falado na igreja isso? Porque nós temos aí ao nosso redor, no mundo religioso hoje em dia, uma certa pregação chamada pregação da prosperidade. Já ouviu falar, né? Onde ocorrem muitas igrejas evangélicas, pentecostais, e é uma pregação que nós acreditamos não ser o certo, né? Mas eu gostaria de trazer hoje esse tema com uma perspectiva bíblica disso, tá bom? Então, assim, eu vou desfazer algumas coisas da sua cabeça, algumas crenças que você tem, mas depois eu vou reconstruir novamente, tá? Beleza? Vai dar tudo certo no final. Vamos lá. Para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, me ajudem aí, Provérbios 24, verso 4. Provérbio, capítulo 24, verso 4. Quem achar, por gentileza, pode ler para nós. Pelo conhecimento se encherão câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Isso, exatamente. Então, pelo conhecimento, né, se encherão essas câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis, né? Então, veja, aqui Provérbios está nos dizendo a importância da gente ter esse conhecimento, né? Não é à toa que Oséias, eu acho que capítulo 6, verso 4, se não me engano, fala que o meu povo perece por falta do quê? E quando fala sobre conhecimento, não é somente conhecimento bíblico, irmãos. É sobre outros conhecimentos, em outras áreas. Porque o inimigo, Satanás, ele não nos ataca só na área espiritual. O inimigo de Deus, ele nos ataca em todas as áreas. Não é à toa que Ellen White, a profetisa do Senhor, ela tem livros sobre vários assuntos, né? Ela escreveu sobre educação, escreveu sobre finanças, sobre psicologia, sim ou não? Ela escreveu sobre alimentação. Por que ela escreveu sobre muitos assuntos distintos? Porque o inimigo de Deus, ele não ataca os seus filhos somente na área espiritual, ele ataca os seus filhos em diversas áreas da vida. Essa é a realidade. Então, é importante a gente entender esse assunto aqui, porque os filhos de Deus estão sendo atacados também nessa parte aqui. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem uma pergunta aqui. Ó, vocês conseguem enxergar aqui, ó? Dinheiro é importante. Dinheiro é importante, irmão? Sim ou não? Sim. O que vocês acham? No seu devido lugar, sim. No seu devido lugar, sim? Ok. Vou complicar um pouquinho a vida de vocês, tá? Aqui tem uma outra imagem. Vocês conseguem ver? Tem uma pergunta aqui, ó. O que é mais importante? O que é mais importante? Você tem duas imagens aqui. Você tem o dinheiro aqui embaixo e você tem aqui em cima o médico, aqui representando a saúde, tá? O que é mais importante? O dinheiro ou a saúde? O que vocês acham? Saúde. Saúde é mais importante? Olha, 100% aqui concordou que a saúde é mais importante. Ok. Tá certo. Só uma pergunta aqui, entre aspas. É difícil ter saúde sem dinheiro? Vamos para a próxima pergunta. O que é mais importante? Tem outro slide aqui, ó. Você está vendo aqui de um lado, você tem algumas notas aqui de dinheiro. E do outro lado, você tem o quê? Uma família, né? O que é mais importante, irmãos? O dinheiro ou a família? Família. Família? Ok, muito bem. Mas aí eu vou te passar um dado aqui, tá? Um dado do IBGE. A falta de dinheiro e as discussões sobre finanças estão entre os principais motivos de divórcio, com dados do IBGE mostrando que problemas financeiros são a causa de quase 60% de divórcios no Brasil. Família é importante? O que é mais importante, família ou dinheiro? Família. Mas você vê que dado interessante também? Sem dinheiro uma família se consegue se manter? Sim ou não?
Já há quem diz que o amor resolve todas as coisas, né? Mas deixa eu faltar o arroz em casa. Exatamente. É que o irmão disse, né? O dinheiro é importante, mas tem o seu devido lugar. E eu queria aqui passar alguns dados para os irmãos. Tem um livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para os irmãos a capa desse livro. Inclusive é uma dica que eu gosto muito de ler. E é uma dica de leitura que eu recomendo. Ele não é um livro cristão, mas é um livro que traz muito conhecimento. Não sei quem já leu esse livro aqui, ó. Já leu esse livro? O Poder do Hábito? Eu escutei um pouco ele, né, em PDF. Estava trabalhando, jogando veneno e ouvindo. Eu já li esse livro. É um livro um pouco grosso, eu li ele inteirinho. É um livro, irmãos, que eu recomendo. E que traz conhecimento para a gente, né? Traz muito conhecimento. E um desses conhecimentos é como funciona a mente humana. Como você faz, o que você faz. Por que você faz o que você faz. E do jeito que faz. Nesse estudo, ele revela o seguinte, ele fala um pouco sobre a mente humana. A nossa mente, irmãos, ela é dividida, eu vou entrar aqui no campo um pouco técnico de informações, tá? E depois vocês vão entender lá na frente. A nossa mente tem vários compartimentos, mas tem 2 compartimentos mais usados e mais assim direcionais na cabeça humana. Um é o consciente e o outro é o subconsciente. Já ouviu falar no subconsciente? O subconsciente é uma área do seu cérebro que você não tem controle sobre ele. Tá? Então guarda essa informação. O subconsciente é uma área da sua cabeça que você não tem controle sobre ele. O seu subconsciente ele é formado desde os seus 5 anos, 5, 7 anos de idade em diante. Então tudo que você viveu, tudo que você presenciou, tudo que você escutou, tudo que você ouviu é armazenado no seu subconsciente. E você não escolhe o que vai para lá. Você não escolhe. O seu cérebro apenas capta ao seu redor as informações e manda para o subconsciente. Por que é importante a gente entender isso, irmãos? Você já parou para pensar? O nosso corpo, aqui vem uma outra informação. O nosso corpo, ele tem, quando Deus nos criou, ele implantou no nosso corpo um sistema de proteção, autoproteção. O nosso corpo, ele tem um sistema de autoproteção. Vou dar um exemplo. Aquele dia que você trabalhou muito, mas muito mesmo, você trabalhou, você está cansado, exausto, você senta ali no sofá, você não quer levantar, você está moído mesmo, moído. E você pensa assim, poxa, eu não aguento fazer mais nada hoje. Você sabia que naquele momento o seu corpo ainda tem 60% de energia? Você sabia disso? Na sua cabeça parece que você não aguenta mais nada, né? Mas você utilizou somente 40%. Por que você sente que você não consegue fazer mais nada? O seu corpo está se autoprotegendo. Ele não quer, o seu corpo ele não quer que você gaste energia. Essa é a realidade. Ele não quer que você gaste energia. Por que é difícil, às vezes, ir para a academia, levantar cedo, já pegar cedo já no batente? Por que é difícil? Demora para você engrenar. Porque o seu corpo, ele quer armazenar energia, ele não quer gastar. Esse é um sistema de autoproteção que o nosso corpo tem. A nossa mente tem o mesmo sistema. A nossa mente, ela não quer gastar energia. E quando que você gasta energia? Quando que você gasta energia? Agora você está gastando energia. Você está me ouvindo, você está me entendendo, você está gastando energia, o seu cérebro está gastando energia. Quando você lê alguma coisa, você está lendo, você precisa de atenção e raciocinar sobre aquilo ali. Sua mente está gastando energia. Mas o seu corpo não quer, a sua mente não quer gastar energia. Não quer. Inclusive tem pessoas que não fazem nem questão, né, de gastar energia. Mas a realidade é que a sua mente, ela não quer gastar energia. Então, para ela se autoproteger, o que ela faz? Por que muitas pessoas têm dificuldade com leitura? Não gostam de ler. Por quê? Porque se você for ler, a sua mente vai gastar energia. E ela não quer isso. Aí que está um ponto crucial. Por que é difícil em casa você pegar a Bíblia e ler? Por que no ano bíblico muitas pessoas começam a ler Gênesis e nunca saem de Gênesis? Lê um pedaço, vai até a metade de Gênesis, para, depois volta de novo, está se formando em Gênesis, né? Por que isso, irmãos? Porque o seu cérebro não quer gastar energia, ele não quer pensar, ele não quer refletir, ele não quer isso. É um sistema de autoproteção que o nosso corpo tem. Por isso que ele começa a estabelecer rotinas para a sua vida. Já parou para pensar que tem coisas que você faz automaticamente? Vou dar um exemplo de mim.
Eu, por vezes, por exemplo, eu vou sair da garagem da minha casa, eu já coloco a rédea e eu vou saindo. Eu já pego, eu já olho para o lado, já é algo automático. Às vezes eu estou pensando em outra coisa, estou conversando no celular com alguém e estou tirando o carro da garagem. Quantos de vocês que dirigem já não se pegou dirigindo no automático? Sim ou não? Você está conversando com a pessoa do lado, né? Você está pensando em outra coisa e você está dirigindo. Aí quando você vê, nossa, eu já estou aqui. Nossa, quanto eu já andei, parece que você cai em si, né? Mas você estava no automático. Lava a louça. Tem gente que lava a louça. Vai pegando, você não para pensar ali na louça, no colher. Você vai lavando, cantando, pensando, já vai colocando o colher para cá, tal, garfo. Por quê? O seu cérebro decorou essa rotina para você. Ele decorou essa rotina para você para que você não gaste energia. Você entendeu? Então, nós temos alguns hábitos na nossa vida que o nosso cérebro programou isso para que você faça de forma automática, para que você não precise pensar para fazer. Entendeu? É um sistema de autoproteção que a nossa cabeça tem. Interessante isso ou não? Por que isso nos ajuda, irmãos? Por que isso nos ajuda? Porque ao longo da nossa vida, a gente ouve coisas, escuta coisas, e essas coisas são armazenadas no nosso subconsciente. Você não escolhe o que vai para lá. E por que é importante a gente saber disso? Porque quando você vai tomar uma decisão na vida, o seu cérebro busca informações da onde para tomar essa decisão? Subconsciente. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Quantos aqui já ouviram aí ao longo da trajetória dizer assim: dessa vida eu não vou levar nada mesmo? Já ouviram falar esse chavão, essa frase? Dessa vida eu não vou levar nada mesmo. Certo? Então, tem algumas frases, tem algumas crenças que a gente ouviu ao longo da nossa vida, e essas crenças foram armazenadas no nosso subconsciente involuntariamente. Você não escolheu, o seu subconsciente ouve isso e guarda. Então, assim, eu dessa vida não vou levar nada mesmo. Então, o que vai acontecer? Digamos que você saiu da empresa que você trabalha. Você trabalhou lá 10 anos numa empresa registrada. O seu chefe te mandou embora, você vai assinar uma rescisão, e aí a empresa vai te pagar todos os valores decorrentes desses 10 anos de trabalho. Ok. E aí você vai chegar nas suas mãos um valor substancial de dinheiro, sim ou não? Vai chegar um valor bom, porque você trabalhou 10 anos, né? Você vai receber lá FGTS, aviso prévio, um monte de coisas. Aí, beleza. Chegou um montante aqui na sua mão de dinheiro. Quando o dinheiro chega na sua mão, você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí que vem a questão. Só que, o que você tem armazenado no seu subconsciente? Desta vida eu não levo nada. Então, qual vai ser a sua decisão com esse dinheiro em suas mãos? Você vai guardar ou vai gastar? Vai demorar pouco tempo se não tem mais nada na mão. Por quê, irmãos? Porque no seu subconsciente tinha informação. Certa ou errada, estava guardada. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai pegando informações sem saber. Por isso que é importante, a Ellen White diz assim, ó, nós somos transformados pela contemplação. Ela diz isso, é frase dela isso. Nós somos transformados pela contemplação. Então, uma vez que você vê e você ouve alguém falando algo, aquela informação vai ser guardada no seu subconsciente. Então, tem algumas crenças que ao longo da nossa vida a gente guardou sem querer lá. E isso influencia nas nossas decisões diárias. Por que nós temos hoje, não só no Brasil, mas eu estou trazendo para o contexto aqui da igreja adventista. Eu estava semana, acho que faz umas 3 quartas-feiras passadas que eu preguei lá no colégio adventista. E na o culto de quarta-feira a gente faz, né, cada irmão faz o seu agradecimento, né, e tal, para depois a gente fazer ali a pregação. Beleza. Tinha um irmão lá, queridos, que ele estava chorando, ele foi falar, ele falou assim: irmãos, eu não sei o que eu faço, porque foi uma pessoa na minha casa hoje me procurando para me matar. Ele foi armado para tirar minha vida, eu não estava lá, ele foi embora, e ele está me procurando. Ele disse para minha esposa que se ele me encontrar na rua, ele vai me matar. Porque eu emprestei uma quantidade de dinheiro dele, eu não tenho esse dinheiro para pagar, e ele está querendo tirar minha vida.
Ele estava chorando lá na igreja, na quarta-feira, falou isso pra gente lá. Depois a gente conversou entre os irmãos, um ano e meio de tentar ajudar ele, né? Mas isso, e aí eu depois falei pro nosso pastor, eu falei, pastor Lucas, olha o que aconteceu com esse irmão. Ele falou, irmão, eu nem te conto o que acontece nessa área dentro da igreja. Então, assim, irmãos, isso é um problema grave e que Satanás sabe. Tudo isso que eu falei para os irmãos do cérebro agora, Satanás já sabe de tudo isso, viu? É novidade para você? Para quem foi novidade isso que eu falei aqui? Deixa eu ver as mãos. Para quem nunca ouviu falar esse esquema da mente e tal, todo mundo já tinha ouvido falar? Satanás já tinha. Ele sabe disso. Entendeu? E é assim que ele consegue pegar os filhos de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento também, para que a gente não caia em suas armadilhas. E é isso que está acontecendo. Famílias sendo desfeitas, pessoas correndo risco de vida, tudo por causa do dinheiro. Ou não do dinheiro, mas a falta de conhecimento na administração do dinheiro. Então na igreja adventista, há muito tempo atrás, irmãos, e aí vem uma outra crença que está armazenada no nosso subconsciente. O que está armazenado no seu subconsciente? No subconsciente de muitas pessoas está armazenada a crença de que você ter dinheiro é errado. Ter dinheiro é errado. Por isso que, quando chega dinheiro na mão de muitos, não fica. E por isso que muitos estão endividados, porque tem essa crença no seu subconsciente. E essa crença interfere nas decisões diárias. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. Eu vou aqui compartilhar com os irmãos alguns exemplos na Bíblia. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, verso 2. Quem achar, pode ler para nós, por gentileza. Gênesis capítulo 13, verso 2. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso. Bom, a gente vê aí Abraão, pai da fé, né? A Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Naquela época, irmãos, a riqueza ela era medida pelo número de gados, ovelhas que você tinha. E Abraão tinha muitos. E ele era muito rico. Muito rico. Mas Abraão, a verdadeira riqueza de Abraão não era o dinheiro. Olha que interessante. Não era o dinheiro. Hoje, para muitos, a maior riqueza é o filho, né? É o filho. Mas aí, Deus faz o que para Abraão? Abraão, dá o seu filho para mim. Você vai matar seu filho. Para mim. E se Deus não intervisse, o que Abraão tinha feito? Tinha matado. Por quê? Porque para Abraão, a maior riqueza dele não era os bens e nem o próprio filho. Entende? Nem o próprio filho. A maior riqueza dele era o próprio Deus. Você vê Jó, por exemplo, né? Olha a história de Jó que a gente já conhece. Jó foi tirado tudo dele, né? Deus falou assim, Satanás, vai lá e pode tirar tudo dele. Só não toca nele. Eu acho interessante que Satanás obedeceu, né? Ele foi lá, tirou tudo, mas não tirou a vida de Jó. Jó ficou lá com as feridas e tal, mas não tocou na vida de Jó. Só que Satanás, ele tirou tudo que Jó tinha. Primeiro ele tirou os bens. Ele imaginou, ele falou assim, não, ele só é rico porque você dá tudo para ele. Agora deixa ele ficar sem o que ele tem para ver se ele vai te negar. Aí ele tirou tudo que Jó tinha, Jó continuou fiel. Ah, não, peraí, agora eu vou tirar o filho. Aí sim ele vai negar. Tira o filho, Jó continuou fiel. Por quê? Porque Satanás tirou tudo que Jó tinha, mas não tirou a maior riqueza de Jó, que era o próprio Deus. Entende? Vamos para mais um capítulo? Gênesis capítulo 26, verso 12 ao 14. Quem achar, por gentileza, pode ler. Gênesis capítulo 26, verso 12 ao verso 14. Pode ler. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isso aí está falando de Isaac, né? Você vê que muitos homens da Bíblia enriqueceu, prosperou, porque Deus o abençoava, né? Deus abençoava os seus planos, Deus o abençoava e ele enriqueceu. Por que eu estou mostrando esses versos, irmãos? Porque é importante a gente ver isso.
eu falo eu particularmente, há muito tempo eu tinha essa crença na minha cabeça que você ter dinheiro e enriquecer é errado. Sempre tive isso em mente. Porque, principalmente as pessoas de mais idade, né? Para não falar a palavra velho, hoje em dia falam as pessoas de mais idade. Tem um outro tipo de falar também, as pessoas mais idosas, as pessoas mais experientes, né? Antigamente nós tínhamos essas crenças de que ter dinheiro era errado. A pessoa que era um pouco mais, assim, abastada na igreja, tinha mais, né, mais recurso, ela não era bem vista por outros membros. Ela era mal vista. Porque a crença era de que para você ser salvo, para você ser fiel, para você ser, né, você tinha que ser pobre. Você tinha que não ter nada. Essa era a crença. E é uma das crenças que ficou armazenada no nosso subconsciente, entende? Então, às vezes, a gente precisa desfazer algumas crenças, alguns pensamentos e trazê-los e alinhá-los com o que a Bíblia diz, né? Gênesis capítulo 30, verso 43. Vamos ler lá? Gênesis capítulo 30, verso 43. Quem achar pode ler. Pode ler. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. De quem está falando aí, irmãos? De Jacó? Jacó, é isso? Sim, né? Então você vê aí mais um servo de Deus que também foi muito abençoado, né? Muito abençoado por Deus e tinha muitos recursos também, né? Tem mais um aqui, irmãos. Jó capítulo 1, verso 3. Quem achar pode ler para nós. Jó capítulo 1, verso 3. Achei. Pode ler. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Olha que interessante, né? Jó, ele era tão abençoado, tinha tanta coisa que a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Da região que ele morava, ele era o maior. A Jó era muito conhecido, né? Muito conhecido pelas pessoas que trabalhavam para ele, pelo número de gados, número de ovelhas. Era realmente uma pessoa, assim, né? Muito abençoada. E os irmãos já sabem da história de Jó, né? Foi comprovado que a riqueza que Jó tinha não era a maior riqueza, na verdade, né? Mateus capítulo 27, por gentileza. Mateus capítulo 27, versos 57 ao 60. Quem achar pode ler. Mateus capítulo 27, versos 57 ao 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, o envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rondando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Isso. Então, de quem está falando aqui, irmãos? José de Arimateia, né? Era um homem rico também, que ofereceu o próprio túmulo para Jesus, né? Olha a importância que esse homem teve na história, irmãos. Olha a importância dele. Ele ofereceu o próprio túmulo para Jesus. Então, veja, esse dia passado, lá no caso, o pessoal foi fazer uma missão no Amazonas, alguns irmãos da igreja, né? E aí a gente teve que levantar alguns recursos lá para poder bancar a estadia, a viagem, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Falei, poxa, às vezes a gente demoniza tanto essa questão do dinheiro, do recurso, mas eu fico pensando, né? O que a gente poderia fazer sem dinheiro, né? Esse tempo aqui que eu conseguiria ter feito, irmãos, sem recurso, né? Um doou uma coisa, outro doou outra, doou valores de dinheiro, outros doou o próprio tempo para poder fazer, mas é algo necessário, né? E que às vezes a sociedade, ou mesmo a nossa crença, né? O que a gente cresceu ouvindo, o que a gente cresceu escutando, às vezes está armazenado lá no nosso subconsciente
e às vezes nos atrapalha de tomar as melhores decisões. Inclusive no Ministério de Cristo, tem uma outra pessoa chamada Suzana, se não me engano, Suzana Filha de Cusa, se não me engano, uma coisa assim. Ela contribuiu muito para o ministério de Jesus, contribuiu demais. E outras pessoas também que contribuíram, né, com recurso também. Irmãos, tem uma pessoa no meio adventista, que eu queria trazer até a imagem dele para vocês aqui, eu queria ver se vocês conhecem esse homem aqui. Ó. Quem conhece esse homem aqui? Milton Afonso. Já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar do Milton Afonso aqui? Quem nunca ouviu? Tem algumas pessoas que nunca ouviram. Realmente. Esse homem aqui, irmão, só para falar quem que é esse homem para você. Milton Soldani Afonso, Nova Lima, 12 de setembro de 1921. É um empresário, filantropo, nutricionista e advogado brasileiro, ex-proprietário da operadora de plano de saúde Golden Cross e fundador da Universidade de Santo Amaro. Esse homem aqui, ele, no meio adventista, é muito conhecido, porque através dele, dos recursos dele, foi feito muitas coisas para o adventismo. Vou dar um exemplo. Lá na Associação Paulista do Oeste, a nossa associação, nós temos lá um estúdio de áudio, onde são gravados os vídeos para a igreja e tudo mais. E na entrada tem uma placa, assim, de prata, bem bonito, escrito lá, né? Doador, Milton Afonso e tal. Se vocês forem no Colégio Adventista da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, vocês vão ver lá, Colégio Adventista Milton Afonso. Porque esse homem ele foi responsável por inúmeras doações para a igreja. Inclusive, a formação, ele teve uma participação muito fundamental na formação de muitos pastores da igreja. Muitos pastores da igreja foram formados pastores graças à doação de recursos do Milton Afonso. Inclusive, o nosso pastor lá em São Paulo, o pastor Kleber, ele, numa visita que ele fez para a gente, uma visita pastoral, ele falou para a gente, falou assim, olha, quem pagou todo o meu curso de teologia para ser pastor foi o Milton Afonso. Um outro pastor muito conhecido, acho que meu pai deve conhecer, a tia não me lembro se conhece, é o pastor Euquian. Lembra-se? Você não vai lembrar do pastor Euquian, né? O pai lembra, né? Baixinho, carequinha, prega demais. Ele também se formou graças à doação do Milton Afonso. Então, assim, é um homem, irmãos, que muito rico e que teve uma participação fundamental. E aqui veio um outro ponto, né? Um outro ponto, porque muitas pessoas... Aí veio um outro chavão que a gente ouve, uma outra crença que a gente ouve por aí, né? Que o dinheiro muda as pessoas. Já ouviu falar isso já, né? Que o dinheiro muda a pessoa. Isso é uma outra crença, tá, irmãos? Uma outra crença. Então, assim, tem muitas crenças, isso que eu estou te falando. Tem muitas crenças que a gente ouve ao longo da nossa vida e está lá no nosso subconsciente e a gente acredita ser verdade. Mas nem tudo que está guardado lá, nem tudo que você ouve é a realidade. Na verdade, o dinheiro, a riqueza, ele só externiza aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa mesquinha, mesmo com pouco recurso, não gosta de ajudar ninguém, quando você for uma pessoa rica, o que isso vai acontecer? Ele vai potencializar aquilo que você já é. Se você já era mesquinho, se você já não gostava de ajudar, aí que você não vai fazer mesmo. Entende? Mas se você sempre foi uma pessoa bondosa, sempre gostou de fazer doações, sempre gostou de ajudar, quando Deus te der mais recursos, o que você vai fazer? Você vai conseguir ajudar mais pessoas. Essa é a realidade. Mas, infelizmente, nós ouvimos coisas na nossa vida que muitas vezes não é isso, não é a realidade. Né? Então, o dinheiro, irmãos, ele só potencializa aquilo que nós somos. Está aqui um exemplo do Dr. Milton Afonso. Né? Uma pessoa que tinha muita riqueza e contribuiu para o meio adventista de maneira extraordinária. Um exemplo de nós, né? Ou você controla o seu dinheiro, ou ele abandonará quanto mais você precisar dele. Quem não economiza no seu presente, ela dando o seu próprio futuro. Palavras de Ellen White. Já indo para a parte final, irmãos, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, verso 48. Abra sua Bíblia comigo lá. Gênesis, capítulo 41, verso 48. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante
7 anos e o guardou nas cidades. Uma cerca do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Exatamente. Bom, aqui está falando sobre José, né? José, irmãos, José foi mandado para o Egito, né? E Deus deu a visão para ele, que haveria tempos de fome, né? Tempos de fartura e tempos do quê? De fome, de pouco recurso. De pouco recurso. José, quando ele foi para a casa de Potifar, na casa de Potifar, ele estudou administração, ele estudou línguas, ele estudou uma porção de coisas na casa de Potifar, porque ele tinha que lidar com comerciantes de outros lugares. E ele aprendeu a administrar o dinheiro, aprendeu a administrar. Então, quando ele é colocado como governador do Egito, o Egito, ele foi por muito tempo uma potência mundial em termos de riqueza por causa de José. José enriqueceu o Egito, irmãos. Porque José, ele usou o conhecimento dele que ele tinha. E aí, aqui vem um outro ponto, né? Deus, ele nos abençoa. Só que nós temos que ter o conhecimento. Deus, ele quer nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Veja, José, ele prosperou na casa de Potifar, foi jogado na cadeia, e na cadeia a Bíblia fala que ele prosperou também. Vocês sabem disso, leram a história. Na cadeia, irmãos, ele foi jogado numa cadeia e não passou muito tempo, ele foi colocado como chefe ali daquela cadeia. De forma que a pessoa que cuidava ali da cadeia não sabia de mais nada, era tudo ele que fazia. E eu fico pensando, como que você prospera numa cadeia, irmão? Quando você vai para a cadeia, você vai cair pelo corpo. Você não tem recurso, você não tem nada. E no ambiente desse jeito, ele prosperou, diz a Bíblia. Eu fico pensando, como que pode isso? Sabe? E aí depois Deus tira ele da cadeia e coloca ele como governador do Egito. E a Bíblia diz nesse texto que ele leu, né, que nesse período onde havia escassez, e aí, qual que foi a ideia de José? Eu vou acumular, vou começar a guardar. Olha a mente desse homem. A gente tem que aprender muito com os homens bíblicos, irmãos. Enquanto muitos dos nossos dias falam assim, não guarda dinheiro, não acumula riqueza não, porque Jesus falou que aqui a traça corrói e o ladrão rouba. Mas não entende o que Jesus estava querendo ensinar. E veja, e aí José começa a acumular ali grãos e tudo mais, e ele enriqueceu o Egito de forma que as pessoas tinham tanta fome, que chegavam no Egito e entregavam tudo que tinha para não morrer de fome. Levava boi, levava ovelha, e chegava uns que eles se doavam. Ele falava assim, eu não tenho mais nada, mas eu tenho a minha mão de obra. Você pode me usar aí no Egito. Você se vendia para poder não morrer de fome. Mas José, ele conseguiu isso assim do nada? Não. José, ele estudou, ele foi atrás, ele pesquisou. Na casa de Potifar, ele estudou administração, estudou línguas. E quando ele precisou disso, ele colocou em prática. E José foi grandemente abençoado ali no Egito, né? E uma coisa que José nunca se esqueceu. Ele nunca se esqueceu de quem ele era. Nunca. Por isso que eu falo para você, irmãos, o poder, a riqueza, tudo isso potencializa quem você já é. Aqui está um exemplo. José, ele foi para o Egito, ele se inseriu numa outra cultura, ele prosperou dentro dessa cultura, mas ele nunca esqueceu quem ele era. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 50, verso 24. Abre a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 50, verso 24. Do 24 ao 26. Pode ler. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Olha que interessante, aqui está descrevendo a morte de José, né? E olha que interessante, irmãos. Naquela época, hoje nós temos uma promessa, né? Que
que essa promessa está descrita no nome da nossa igreja, adventista. Nós esperamos o segundo advento de Jesus, sim ou não? Faz parte da nossa identidade, isso está na nossa veia, na veia adventista. Nós esperamos a breve volta de Jesus. Essa é a promessa. E essa promessa tem passado, né, de geração a geração. E naquela época eles também tinham uma promessa. Qual que é a promessa daquela época? A promessa era de que Deus cumpriria a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele visitaria o seu povo no Egito e levaria esse povo a uma terra que manda o quê? Leite e mel. Essa era a promessa. Esse era o adventismo na época. Então, essa promessa ela foi passada de geração a geração. Eles ansiavam por essa promessa. Eles aguardavam essa promessa. Até porque, não sei se você se lembra, quando Deus aparece para Moisés lá na sarça, as primeiras palavras que ele diz para Moisés, você lembra quais são? Ele diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus falou isso, Moisés já, ele veio cumprir a promessa dele. Porque essa era a promessa. Deus visitará o seu povo e levará o seu povo daqui. Ele vai visitar e vai cumprir a promessa que ele fez aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Essa era a promessa dos hebreus naquela época. Essa era a promessa. Então, eles passavam essa promessa para os filhos, os filhos passavam para os seus filhos, e eles esperavam. Ali no Egito, entre aquele povo, uma nova geração surgiu, mas ainda tinha os anciões. Os anciões mais antigos do Egito, eles aguardavam essa promessa. E aí, o que aconteceu? José tinha essa promessa em seu coração, irmão. José tinha essa promessa em seu coração. Por quê? Porque quando no seu leito de morte, eu acredito, aqui eu abro um parênteses, eu gosto muito de pegar a história bíblica e trazer para a minha vida, para mim. E eu acredito que uma pessoa no leito de morte, as últimas palavras delas devem ser as palavras mais importantes da vida, sim ou não? Devem ser as palavras mais importantes da vida dela. No seu leito de morte, o que José disse? José disse assim, meus irmãos, eu morro. Em outras palavras, meus irmãos, eu estou morrendo. Mas escuta uma coisa, Deus cumprirá a sua promessa. Foi as últimas palavras de José. Eu morro, mas certamente a Bíblia diz, em outras palavras, eu morro, mas eu tenho certeza que Deus vai visitar vocês. Foi as últimas palavras de José. Ele disse assim, quando ele visitar vocês, me façam um favor, levem daqui os meus ossos. Irmãos, José chegou no Egito, José prosperou, José cresceu, José tinha dinheiro, tinha poder em suas mãos, mas no seu leito de morte ele disse assim, olha, eu não pertenço a esta terra, eu não sou daqui. Deus vai cumprir a promessa que ele fez, me levem daqui porque eu não sou daqui. Irmãos, dinheiro, poder, bens, nada disso é a riqueza de José. A riqueza de José era o próprio Deus. Eu fico pensando, sabe, irmãos, quantas pessoas não morreram e não vão morrer se Cristo não voltar até lá, sem ver a promessa cumprida, sem ver a promessa concretizada. Quantos irmãos nossos nós conhecemos que estavam conosco na igreja, seja aqui ou seja de onde você veio, que hoje já não estão mais? Quantos parentes, amigos, familiares? Eu fico pensando, e quando eu falo assim, eu penso no meu tio Zé, acho que todos conheceram o tio Zé, né? Zé Capeva, um homem de Deus. Eu fico pensando, quantos ainda vão, se Jesus não voltar até lá? Quantos não vão ver a promessa cumprida, assim como José não viu? José não viu, irmãos. José viveu nessa terra, mas no seu leito de morte ele disse, eu não vou viver para ver, mas uma coisa eu vou te falar, ele vai cumprir. José conhecia Deus. Ele vai cumprir. Irmãos, se eu não viver, se eu não morrer, ou se você até lá não estiver vivo, não tem problema, a morte faz parte da nossa vida, né? Essa terra de pecado. Mas vá com uma certeza que Deus vai cumprir a promessa dele. Amém. Amém? Deus seja louvado. Eu queria terminar com a história de um irmão nosso lá de São Paulo. Não sei se vai dar para todos verem aqui. É um irmão muito querido nosso lá. No tempo que a gente morou lá, nós conhecemos ele, é o irmão Emídio. Esse irmão aqui, ó. O irmão Emídio,
ele tem uma história muito bonita de vida, e ele tem uma empresa lá, onde faz sacolinhas para o mercado, sabe, sacola personalizada? E ele foi fazer uma visita para a gente em casa uma vez, se emocionou em casa lá, contando para a gente essa história. Ele disse que chegou um momento da vida dele que ele não sabia mais o que fazer. Ele se ajoelhava no meio da fábrica e dizia: Senhor, eu vou fechar isso aqui, não tenho mais recursos. Ele falou que não tinha nem 50 reais para fazer gasolina no carro. Ele estava falido. E um dia o filho dele chegou para ele e disse assim: pai, nós já tentamos de tudo aqui. Nada que nós tentamos deu certo. Nada. Será que não está na hora de a gente parar de tentar e colocar nas mãos de Deus? E ele disse assim: Elvis, eu continuei ouvindo, parece que aquilo ali, parece que foi uma coisa assim que, sabe? E ele disse assim: pai, até hoje nós não temos devolvido o dízimo da nossa empresa. O que você acha da gente fazer um pacto com Deus agora? É a última tentativa. É a última. Não tem mais o que fazer. E aí eles dois se ajoelharam ali na fábrica, oraram a Deus e disseram: Senhor Deus, de hoje em diante, tudo que entrar nessa fábrica, nós vamos tirar do dízimo. Tudo. Irmãos, passou um mês, 2 meses, as coisas começaram a melhorar. E as coisas só foram melhorando. Eu ia trazer a foto da fábrica deles hoje para vocês verem, mas não tinha como passar aqui. Eu até tentei trazer, mas não deu. Irmãos, eles têm uma fábrica gigantesca hoje lá em São Paulo, com maquinários, funcionários. E ele conta essa história chorando, ele contou na igreja essa história lá. Irmãos, depois que eu comecei a devolver o dízimo, é impressionante, as coisas mudaram da água para o vinho. E eu fico pensando, sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque muitas vezes a gente coloca Deus em último lugar. A gente tenta, né? Eu falo de mim, irmãos, porque eu sou uma pessoa um pouco teimosa, e eu quero resolver as coisas com os meus conhecimentos, eu quero resolver as coisas do meu jeito. Mas aí quando a coisa fica feia, a gente volta para Deus, né? Foi o que aconteceu com Pedro, né? Pedro começou a andar sobre as águas, de repente começou a afundar. E as pessoas, às vezes, os pregadores pregam essa mensagem e focam muito sobre a falta de fé de Pedro, né? Mas eu vejo em Pedro algo que muitas vezes eu não tive. Pedro, quando ele começa a afundar, ele olha para cima, estende a mão e fala: Senhor, me salva. E aí Jesus puxa ele para cima novamente. Então, irmãos, a gente muitas vezes, quando estiver afundando, quando as coisas estiverem feias, levante a mão para o céu e diga: Senhor, me salva, me ajuda. E Deus vai intervir. Amém? Amém? Irmãos, nós vamos cantar o hino agora para terminar. 179. Ao som, nos coloquemos em pé. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei e creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de igual homem aqui enfrentarei, se maus ou calmos dias vêm, se
Oremos. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua palavra foi aberta. Podemos entender um pouco da tua vontade para a nossa vida. E enquanto caminharmos nessa terra, que o Senhor nos ajude, nos dê conhecimento, nos ajude a andar de acordo com a tua vontade e o teu querer também. Nos abençoe nesse lindo sábado de chuva que temos. E obrigado por muitas situações da nossa vida, cumprir em nossa vida Isaías 41, que diz: o Senhor virá de trás de você uma voz dizendo: esse é o caminho, daí por ele. E dessa maneira o Senhor tem orientado os seus filhos, o Senhor tem, de maneira muito especial, cuidado dos seus filhos. E nesse momento eu oro em particular por aqueles que estão acamados, doentes, enfermos, que de uma maneira muito especial o Senhor possa visitar essas pessoas em seus leitos e conceder a ela cura também. Fique com todos os membros dos seus filhos aqui do Rio Preto, que eles possam fazer a diferença também nesse bairro, e que a tua luz possa mais uma vez também